filosofia pode fazer esse exercício de compreensão de fenômenos. E é nessa linha que eu vou olhar. E aí já passo com isso para um deslocamento. Eu não vou desenvolver a ideia do que é fazer pesquisa em filosofia, mas eu quero, num percurso de pesquisa filosófica, apresentar como a própria filosofia assim se coloca como elemento. E aí, esse percurso investigativo, esse percurso de pesquisa filosófica, vai propor aqui um olhar sobre a própria constituição da nossa sociedade atual a partir desse percurso civilizatório que nós temos no Ocidente. Como é que nós chegamos a ser quem nós somos? Com uma ênfase no conceito, vejo de novo a ideia de conceito, no conceito de formação. Então eu quero colocar todas as atenções para o conceito de formação, e aí vamos abrir um pouco esse conceito, o que ele abrange, quais são as suas possibilidades de abordagem aí, para podermos trabalhar. Para colocar esse conceito de formação em debate, e a partir dele, poder olhar para algumas expressões da nossa sociedade, e como é que isso chega dentro desse nosso percurso ou processo histórico civilizatório até os nossos dias atuais. Bom, estamos aqui falando de formação, portanto, o conceito central aqui passa a ser o conceito de formação. Ele tem muitas vertentes aqui, poderia começar na Grécia Antiga, falando de paideia, com trabalhos belíssimos já construídos e possivelmente muitos aqui já tenham tido a oportunidade de entrar em contato com esses estudos. Poderíamos olhar para a tradição depois romana, medieval, na forma de humanitas, mas eu vou fazer um recorte um pouquinho mais perto de nós, né? As conversas em filosofia, elas guardam sempre uma boa dose de cheiro de mofo. Em aula eu costumo dizer muito isso, as minhas aulas têm cheiro de mofo, e com muito orgulho. Enquanto tem tanta gente preocupada em falar em inovação, eu disse, pô, já tem gente demais falando em inovação, então eu vou cuidar da tradição. Vamos falar das coisas, como é que nós as legamos. Mas aqui, como hoje o encontro ele é mais breve, então eu pus um recorte não tão distante temporalmente e coloquei esse recorte na modernidade para olharmos para como é que a formação chega até nós sob a ideia de humanismo. E pensando, sobretudo, século XVII, XVIII, um pouco do início do século XIX também, quando nós vemos o conceito de humanismo ligado a uma metafísica da subjetividade, ou seja, como é que o eu se constitui como sujeito, está lá no Descartes, no penso, logo existo, cartesiano, a ideia de razão universal aos moldes que se constituem nessa metafísica da subjetividade. Então nós temos uma verdade universal, nós temos uma ética com alcance universal por conta disso, e como isso se desenha ao modo de uma dialética do esclarecimento, que vai formar o sujeito autônomo e tudo isso que aí nos coloca. Que é muito caro a política, o direito, a educação, a vários campos do conhecimento e da própria sociedade que se consolidaram a partir desses próprios valores. Isso vai repercutir, sobretudo no campo da formação, na tradição alemã, no conceito de Bildung, que traduzimos por formação, por cultura, formação cultural, conforme os modos de tradução e as ênfases que se queira dar, mas que guarda sempre uma ideia de um aperfeiçoamento humano, de um melhoramento humano a partir dos processos formativos. Aqui já posiciona a ideia de formação, incluindo tanto os processos educacionais formais, institucionalizados, mas também todo o processo de perpetuação cultural, de difusão cultural, porque nós nos formamos no conjunto das nossas experiências, nós nos formamos, quer seja naquelas situações em que há uma intencionalidade direta de atuar sobre a nossa Constituição,
mas nós nos formamos também no conjunto das relações que nós estabelecemos. Então, o âmbito cultural, ele inclui o processo de escolarização, mas também abrange outros processos conforme cada sociedade os tenha. Ele pode ser pelas artes, pelas religiões, pelos esportes, pelas muitas instâncias de vivência, convivência e de difusão cultural. Na sociedade atual, os muitos meios de comunicação social, eles atuam fortemente também. As redes sociais, hoje, de um modo ou de outro, é discutível como será, mas cumprem também um papel formativo. Estamos nós aqui agora reunidos com esse evento sendo transmitido via rede social, que tem uma característica diferente do que se ele fosse transmitido por um veículo formal, ao modo como nós conhecemos anteriormente a televisão, o rádio, qualquer outro desse. Tem uma outra característica. Por exemplo, tem uma interatividade aqui que eu posto no computador do lado, porque às vezes eu dou uma olhadinha para cá, que tem o chat ali no YouTube para ver o que está acontecendo ali. É uma forma de interatividade que é própria das redes sociais, como tantas outras que hoje nós temos. Aqui eu incluí duas citações que ilustram um pouco a ideia de formação assim posta como Bildung. A primeira é de Humboldt, que é um dos grandes intelectuais e também agentes políticos, que vai atuar diretamente para que essa concepção de formação se efetive num sistema educacional, então, da nação prussiana nesse período. Escreve Humboldt acerca da formação. Estamos nos referindo a algo mais elevado e mais íntimo, ou seja, o modo de perceber que vem do conhecimento e do sentimento do conjunto do empenho espiritual ou psíquico e moral, e que se expande harmoniosamente na sensibilidade e no caráter. Aqui vai além de qualquer ideia de formação como um elemento circunscrito a um período. Eu fico 4 anos no meu curso de graduação, 5 anos no meu curso de graduação, então eu me formei. Aqui não tem essa circunscrição temporal, porque nós estamos falando de algo que atua sobre a sensibilidade e o caráter. Então, acompanha a nossa própria existência, do primeiro ao último dia em que ela se dá. E aí uma citação do Gadamer, autor do século XX, comentando a constituição do humanismo e nele o conceito de formação. A essência da formação é tornar-se um ser espiritual, no sentido universal. É a ideia da dialética do esclarecimento. Eu posso, cada vez mais, ascender a um plano mais esclarecido, mais universal. A ideia aqui, não no sentido de usos das religiões, das crenças, mas no sentido filosófico, no sentido intelectual, de tornar-se um ser espiritual. E nos vem, claro, grandes valores que a modernidade nos legou. A autonomia, a igualdade, a ideia da formação moral como produtora de cidadania. Olha a relação que nós temos aí. Tarefa da formação. A formação científica como aperfeiçoamento humano. Estamos aí numa transição dessas ideias da Bildung entre o final do século XVIII e início do século XIX, então isso tem um peso muito grande. São elementos que eles continuam presentes até hoje, em grande parte nos nossos projetos pedagógicos, eles aparecem em algumas políticas públicas, em diferentes nações, isso aparece também. Que associa essa ideia de que há um processo civilizatório ascendente e que, portanto, nos coloca num progresso humano contínuo. Ou seja, nós vamos nos melhorando, nós vamos nos aperfeiçoando, tanto como sujeito, quanto como sociedade. Porque cada vez mais nós nos tornamos mais autônomos, nós conseguimos nos reconhecer de forma mais igualitária, nós constituímos um ethos que consolida as nossas relações cidadãs e temos nas ciências o ancoramento para o desenvolvimento
tecnológico que vai nos colocar cada vez mais em condições de plena humanização. Esse é o ideal moderno. O ideal moderno nos coloca dentro desse desenho de um contínuo progresso civilizatório. A cada geração dá-se um passo mais à frente dentro desse progresso civilizatório e entrega-se à geração vindoura outros elementos para que isso possa ainda avançar com mais ênfase. Olha a grande missão que se dá à educação aqui como responsável por legar essa constituição do aperfeiçoamento moral. E o que acontece, historicamente? Possivelmente muitos já estejam aqui vendo que essa conversa não é bem assim, esse progresso civilizatório contínuo tem se mostrado historicamente, no mínimo, oscilante. Não é algo tão certeiro assim como, por vezes, se gostaria que fosse. Aqui eu uso uma expressão de um pensador francês vivo, atuante, aí, o Gilles Lipovetsky, professor de Grenoble. Ele usa a expressão hipermodernidade. Ele diz, nós não deixamos de ser modernos, nós somos hipermodernos. Eu tomo de maneira relativamente livre aqui, mas a expressão é ele quem cunha, e digo que contemporaneamente, esses valores que eu mencionei anteriormente, eles foram hipermodernizados. Ou seja, eles, dentro de uma leitura de sociedade contemporânea, esses valores foram não refutados, mas foram transmutados ou foram customizados a uma forma de adequação aos nossos tempos. Portanto, esses elementos próprios do humanismo, não mais com aquele conteúdo metafísico que dá uma ideia de universalidade, que dá uma ideia de consciência do sujeito que participa dessa universalidade, mas eles foram, de alguma forma, capturados por uma outra metafísica, que eu chamo aqui de metafísica de mercado. O que é uma metafísica de mercado? Isso tem um pouco a ver com a forma como o Adorno e o Horkheimer, lá na dialética do esclarecimento, homenagem ao professor Alex aí, que trabalha bastante com os textos do Adorno, vão colocar isso assim, de um lado, existe um abandono daquela metafísica própria dos filósofos, própria de Descartes, de Kant, de Hegel, que falam dessa ideia de uma elevação espiritual, para, no lugar disso, colocar uma crença tácita em algumas relações ordinárias, tal como se elas fossem absolutas. Então, hoje, quando nós vemos discursos sobre economia, parece que a economia funciona com algum tipo de uma energia vital própria. É um discurso de estrutura metafísica, embora fale de algo empírico. Ou falamos do próprio mercado. É uma tendência de mercado, como se o mercado em si, ele operasse, e não houvesse escolhas pontuais de pessoas. Então, tentar colocar no grande sistema, quem nunca foi ao banco ou entrou em contato por telefone com alguma empresa e, num dado momento que pediu um cancelamento de serviço, recebeu aquela ponderação, o sistema não permite. Tal como se fosse uma entidade metafísica. Numa ocasião eu brinquei não, falei sério, mas não fui levado muito a sério. Então chama ele. Diz, quem? O sistema. Se é ele que não permite, eu quero conversar com ele. E, enfim, parece que realmente era uma entidade metafísica que não era possível chamá-lo. Então, é isso que eu chamo de uma metafísica de mercado. É quando nós tomamos essas questões que são ordinárias da organização da sociedade e damos a ela um estatuto de uma existência autônoma e superior. Isso eu chamo de uma metafísica de mercado aqui, que faz uma série de conversões. Então, aquilo que outrora chamávamos ou tratávamos na modernidade como autonomia,
isso verte-se agora para um pretexto de um isolamento do indivíduo. Olha o trabalho com o conceito via interpretação aqui. A inquirição que permite a interpretação, onde se pode conceitualmente compreender os fenômenos. Isso aqui não é uma constatação objetiva, é um exercício interpretativo. É assim que funciona a pesquisa filosófica. Aliás, funciona de diferentes maneiras. É deste modo que eu estou aqui me posicionando acerca da pesquisa filosófica. Um analítico faria isso de forma diferente, obviamente. Vejam isso, então. O conceito aquele de autonomia, de um sujeito que é vontade guiada pela razão, ele verte-se agora num pretexto de isolamento do indivíduo. Diz, não, mas isso aqui é questão de privacidade, etc. Essa decisão é minha, eu tenho o meu direito, e coloco isso num plano de individualização. Do princípio de individuação, que gera a ideia de sujeito, nós deslocamos para um princípio de individualização, que é de separação do indivíduo em relação ao conjunto. A igualdade, que outrora foi um elemento determinante para a constituição de relações sociais, ela acaba por se transmutar num parâmetro de exclusão. Por quê? Porque a igualdade passa a ser o ponto de referência para buscar a correspondência. Então, eu não vejo a igualdade como um elemento para o outro, mas é a partir de um indivíduo que busca correspondência. Onde não há correspondência, há diferença. Então, afasta-se. Mas as nossas sociedades atuais, elas operam com grandes estruturas em que o acesso aos bens ele está posto para um standard de pessoas, para um padrão de pessoas. E todos aqueles que não correspondem a isso tendem a ficar excluídos. Os discursos meritocráticos, eles funcionam a partir de um standard. Você deve buscar esse standard para ter as oportunidades, inclusive as outras ainda melhores. Então, todos têm direito, olha a igualdade. Permanece o discurso da igualdade. Porém, é uma igualdade que ela funciona numa estrutura muito mais excludente do que propriamente inclusiva. Ok, todos podem alcançar, mas constatamos que muitos, e a maioria, não alcançam, porque não correspondem a esse standard ali colocado. O que acontece com a ideia de cidadania? Aqui é uma questão que eu coloco aqui com uma característica de interpretação talvez um pouco pessoal minha aqui. Enfim, a gente vai encontrar outras abordagens na mesma linha também, mas nós vemos uma cidadania que outrora era o compromisso do sujeito para com o comum, agora vertido numa lógica lida como direito de consumidor, que eu jogo aqui com essa expressão aqui de uma cidadania proconiana, ou seja, estou pegando o termo PROCON, né, o nosso órgão de defesa do consumidor, que passa a se tornar um parâmetro para outras relações que não são de consumo. É bem bom que tenha PROCON, que quando a gente compra os nossos cacarecos que não funcionam direito, ou contratamos um serviço, esses de telefonia, internet, TV por assinatura e tantos outros, que nem sempre correspondem às promessas de venda, nós podemos acionar os órgãos de proteção ao consumidor e o dano ele é ao menos minimizado. Então, muitos elogios aqui ao PROCON. O problema está quando nós passamos a entender que as relações cidadãs, elas têm o mesmo ordenamento das relações de consumo. Então, eu olho para o órgão público, por exemplo, uma prefeitura, e quero que faça o asfalto na frente da minha casa, que faça escola para o meu filho, que faça o atendimento de saúde para a minha família. E não vejo mais o ente público cuidando do comum, em que o asfalto, ou a escola, ou o posto de saúde, ou seja lá qual for o serviço público em questão, ele é um serviço comum.
Sim, é um direito que eu tenho como cidadão, mas eu não reivindico da mesma forma que eu reivindico como consumidor. Porque quando consumidor, eu reivindico para mim. Olha, eu comprei aqui um determinado aparelho, ele não funciona direito. Troque, conserte. Quando consumidor, eu reclamo algo que diz respeito ao que me atinge. Quando cidadão, eu não reclamo em função do atendimento individualizado, mas do quanto esse serviço ele é comum a todos que a quem ele se destina. É uma outra lógica. Então, eu vejo esse deslocamento da cidadania em que eu fico contente ou descontente, em que a lógica passa a ser não mais uma realização social, mas uma satisfação. Quantas vezes nós colocamos equivocadamente o plano da satisfação? Se eu vou a uma loja e compro um produto, eu fico satisfeito ou insatisfeito e está tudo certo. Porque essa é a relação que se coloca. Mas quando eu tenho uma relação cidadã, pouco importa se eu estou satisfeito ou insatisfeito. Importa o quanto o bem comum é promovido. É de outra ordem. É como ir para a aula. Talvez isso possa ser até um pouco polêmico, mas pense da seguinte forma. Se o estudante vai para a aula, na universidade, no ensino médio, no ensino fundamental, em qualquer contexto educacional, e sai da aula insatisfeito, porém com uma aprendizagem significativa para a sua formação. Sai insatisfeito porque, sei lá, o recurso didático que o professor utilizou foi um pouco enfadonho, mas aprendeu. Ora, não é o melhor dos mundos, mas o objetivo principal foi alcançado. Não estar satisfeito importa pouco. Aprender importa muito. Agora, se acontecesse o inverso, eu participo de uma aula, saio muito satisfeito, a aula foi divertida, sei lá, o que mais que aconteceu, que eu saí muito satisfeito, mas paro e penso, o que eu aprendi? Nada. Do ponto de vista do objetivo, foi uma grande perda de tempo. Melhor seria que a aula fosse satisfatória e produzisse aprendizagem. Mas a satisfação não é parâmetro de avaliação da educação. A satisfação é parâmetro de avaliação de relações de consumo. A educação, assim como as relações sociais, ou assim como as relações afetivas, nada disso está suscetível à satisfação como determinante, mas a um processo de realização comum, compartilhado, diferente da satisfação, que é um elemento em que a minha individualidade determina. Isso tem mais um desdobramento aí. Veja a questão da formação moral. Ela tinha, na modernidade, um estatuto de promotora da cidadania. Uma vez que a cidadania perde essa dimensão do comum e passa a ser vista pela lógica de consumo, agora a formação moral é meramente propedêutica. Numa ocasião, visitando uma prefeitura para tratar de formação do quadro de carreira daquela prefeitura, o prefeito me dizia assim, a gente fez aqui um curso também de formação aí para os nossos funcionários aqui, mas a gente tirou essas perfumarias, ética, língua portuguesa, e deixamos só o que importa ali, a parte contábil, jurídica, etc. Aquela fala muito espontânea daquele prefeito, enfim, no seu contexto, que ninguém saberá nem de qual cidade e muito menos quem era esse prefeito, ela é representativa desse modo de percepção, de que a formação moral seja meramente propedêutica, quanto muito para que crianças aprendam a se comportar bem e respeitar os mais velhos, e nada muito mais do que isso. E o que acontece com a formação científica? Os tempos atuais, infelizmente, evidenciam bastante o que se coloca aqui. A formação científica não é mais do que um parâmetro de instrução para o exercício profissional e fica restrita àquilo que atende o mercado de trabalho. Não é preciso explicar o quanto, no tempo atual que nós vivemos, com todo o contexto de pandemia e necessidade de um avanço científico sofisticado, nós vemos uma relativização desse conhecimento.
da importância desse tipo de formação científica. Imaginem a importância de que nos nossos currículos, em todas as etapas, nós tenhamos acesso à cultura científica. E na falta dele, daqui a pouco, vamos achar que dizer que a Terra é plana é tão razoável quanto falar de astronomia. Isso é falta de cultura científica quando essas coisas acontecem. Então, isso vai se colocando, pegamos não a cultura científica, mas meramente alguns dos seus subprodutos que são úteis para a execução no mercado de trabalho. Essa é uma leitura, então, um pouco do tempo em que nós vivemos. Isso tem uma série de desdobramentos que se colocam. Qual é a função da escola? Qual é a função da universidade? Não raras vezes, nós vemos escolas e universidades vistas como máquinas reprodutoras de habilidades e competências, projetos pedagógicos que prevêem antecipadamente o que o sujeito deverá ser ao final do ciclo, sem perguntar às pessoas quem elas são, quais são os seus interesses, mas imediatamente determinando que habilidades e que competências deverão apresentar. Nossos projetos pedagógicos do ensino superior contêm perfil do egresso, ou seja, o que este estudante de hoje deverá ser quando concluir o seu curso de graduação, com uma espécie de um carimbo, de uma garantia sobre a existência humana. Isso deve nos fazer pensar bastante isso. Por isso que os nossos currículos, quer sejam escolares, quer sejam universitários, preponderantemente, são muitas instituições e nem todas funcionam assim, tá? Mas preponderantemente, eles se ocupam de conhecimentos que tenham uma perspectiva de utilidade, que vão servir para alguma coisa. Qual é o professor de filosofia, de sociologia, de literatura, de artes, que já não ouviu a pergunta, tá, mas isso serve para quê? Porque o critério, a expectativa está na utilidade, num tipo de uma aplicabilidade operacional. É uma leitura social que nos coloca aí. O que significa qualidade na educação? Quais são as escolas, quais são as universidades avaliadas pelo tanto de realização humana e de felicidade que promove? Não, isso não importa. Importa sempre um determinado tipo de desempenho cognitivo e um determinado conjunto de habilidades operacionais. Quer sejam em visões um pouco mais alargadas ou em visões mais estreitas. Mas a realização humana, os processos cidadãos ficam muito aquém da centralidade que aquilo ao qual se determina como útil, assim, se poderia colocar como importante. E o que deixamos de legado às nossas crianças, aos nossos jovens? Não raras vezes os nossos discursos educacionais, estimulados não porque as escolas e as universidades caracteristicamente assim o sejam, mas porque há inclusive uma expectativa social de pais que vão matricular seus filhos lá na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, de jovens que chegam à universidade, com a expectativa de que em algum momento possam oferecer-se ao mercado de trabalho como empreendedores de si, como empresa de si, que se coloca agora à disposição do mercado de trabalho. Olha o peso que isso tem. Eu tenho habilidades e competências para vencer, para construir algo novo, para surpreender dentro desse cenário competitivo que exige de mim que eu seja muito mais do que se poderia em qualquer momento esperar. Há uma grande expectativa. Numa ocasião, um diretor de uma escola, assim, numa conversa informal, me contava do impacto que causava nele, uma escola privada, da quantidade de pais que iam matricular crianças na educação infantil, 4 anos de idade,
e que as perguntas giravam em torno qual é o índice de aprovação no vestibular dessa escola, no vestibular de medicina e etc. De pais negociando já com seus filhos de 4 anos de idade a possibilidade de venderem-se, de oferecerem-se ao mercado de trabalho como empresas de si próprios. Esse é o grande apelo hoje posto por um segmento significativo da sociedade, por algumas lideranças da sociedade, que assim façamos das nossas crianças e jovens empresas de si que possam venderem-se, não só para se adequarem ao mercado de trabalho, mas ainda para se colocarem inventando algo que o mercado de trabalho não sabe ainda o que quer deles. Os discursos são muitos a esse respeito aí. E é por isso que nós temos que ficar atentos, porque essa leitura aqui nos coloca no plano não meramente que escolas e universidades assim o queiram ser e originalmente se disponham. Pode ser que sim, em muitos casos sim, em outros casos nem tanto, mas numa expectativa social, inclusive de posicionamento de políticas públicas, em que a educação se reduza a subprodutos subprodutos mercadológicos da modernidade. Olha aquela metafísica de mercado, que agora coloca como valores absolutos o empreendedorismo, a inovação, o desempenho por ranqueamento. E ainda transmutado numa avaliação meritocrática. Qual é o fundamento de tudo isso? Competitividade. Por que eu preciso ser empreendedor? Porque eu preciso ser melhor do que o outro. O que significa inovar? Que é um conceito trazido de produtos e serviços. Por mais que em alguns segmentos educacionais o discurso da inovação tenha entrado bastante, mas ele não é originário da educação, ele é alienígena à educação. O discurso da inovação é um discurso das relações tecnológicas de produtos e serviços. É claro que quando eu vou comprar um computador, eu quero que ele seja fruto de muita inovação, porque é próprio a esses produtos tecnológicos a inovação. É própria a prestação de serviços a inovação. Mas não é própria a educação a inovação. Porque a inovação, ela vem da lógica da obsolescência. Eu preciso admitir que aquilo não serve mais e agora eu preciso criar algo melhor. Quem quer ter um aparelho celular produzido no ano 2000? A não ser um colecionador, ninguém mais. Eu trocaria o meu aparelho de celular atual por um outro produzido no ano 2000? A imensa maioria das pessoas não titubeia sobre isso e diz, não, eu quero o mais inovador, e quero inclusive aquele que ainda nem foi inventado, que será muito melhor que o atual. Muito legítimo em relação a produtos, muito legítimo em relação a serviços, mas muito perigoso quando colocado no plano da formação humana, porque nós tendemos a aplicar aqui a lógica da obsolescência programada. E apagamos aquilo que consideramos inútil. Saber grego, saber latim, ler Platão, ler Aristóteles, ler Virgílio, ler Dante Alighieri. Todas essas coisas inúteis, porque elas não servem para vencer no mercado de trabalho, elas são descartadas na lógica da inovação. Nós abandonamos a didática socrática da maiêutica para pegarmos um aplicativo de celular e ficarmos divagando sobre as milhares de possibilidades de fazer um quiz na tela do celular. Nós abandonamos o grande avanço das universidades nascentes do período medieval e os seus métodos de questiones disputatio com grandes debates para fazermos agora dinâmicas de grupo que são mais inovadoras. Vejam o perigo que tudo isso traz de nós apagarmos uma tradição rica, da qual nós poderíamos e podemos nos servir para avançarmos no plano cultural e nos reduzirmos culturalmente apenas à imediatez de alguns produtos que se colocam em evidência. O que isso nos traz? Isso tem um efeito colateral.
tem uma renúncia ética. O que significa falar de renúncia ética? É uma renúncia ao humano. E nos colocamos agora numa dimensão em que o outro, que seria um outro humano, se torna apenas uma outra coisa, passível de satisfação ou insatisfação. Vejo quando uma lógica, inclusive das relações amorosas, começa a criar a perspectiva de que depois de um certo tempo de relacionamento, as pessoas olham uma para a outra e dizem, acho que já deu, né? Porque, afinal de contas, a fila anda. Essa expressão cruel, a fila anda. Tal como se as pessoas fossem apenas um celular que se torna obsoleto e agora é natural que dê a vez para um outro mais moderninho, que seja a novidade da vez. Por isso se torna importante aqui que pensemos num plano de ruptura com esse processo de hipermodernização. Por isso que o nosso tempo, a contemporaneidade, agora eu faço de novo, eu recomeço o exercício. Tudo isso que eu li a partir de uma lógica de hipermodernização é um modo de interpretar a contemporaneidade que nos chega. Mas se voltarmos agora e refizermos o percurso da contemporaneidade, nós podemos lê-lo na perspectiva de uma ruptura com os valores do humanismo, reconhecendo que eles foram uma grande contribuição histórica, mas que não atendem às nossas necessidades contemporâneas, sob pena que tenham toda essa reestruturação aí que eu posicionei. Por qual caminho nós podemos pensar a formação na contemporaneidade? Primeiro, temos que pensar uma ruptura com os fundamentos universais. Desistir da ideia de que existe um progresso civilizatório contínuo, porque isso só seria possível com valores universais e com identidades absolutas. Olhando um pouquinho, aqui nomes de filósofos, Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, Hort, enfim, são exemplos, dentre outros tantos, que nos apontam percursos de desconstrução de fundamentos universais. Abandonar os fundamentos universais implica também em abandonar qualquer tipo de telos, ou seja, de um fim pré-estabelecido. É dizer que os nossos projetos pedagógicos, admitir que os nossos projetos pedagógicos não podem garantir o que é que nós nos tornaremos. Os nossos projetos pedagógicos não são afirmadores de algum resultado que a eles necessariamente chegaremos. É abandonar os idealismos. É isso que implica. Abandonar os idealismos. Não é abandonar os sonhos, não é abandonar as esperanças, mas é abandonar os idealismos, porque o idealismo é pôr o ponto de chegada, ou seja, aquilo que se planeja como determinante da ação atual. Se eu retiro o telos, se eu retiro este ideal, eu libero o tempo presente de estar circunscrito ao que ele deverá efetivar no futuro e potencializo o tempo presente. Essa é uma relação importante de se pensar como uma potencialidade, não como um abandono de algo que pudesse ser até um pouco mais significativo. Isso nos coloca na linha de renunciar aos aspectos prescritivos da educação. Em educação, nós muitas vezes somos prescritivos, né? Deve, precisa, é necessário. Não, é passar a utilizar muito mais expressões é possível, são possibilidades, são construções, são processos. É trabalhar muito mais com o tempo presente do que com o tempo vindouro, que ainda não existe. E isso nos coloca num plano em que a igualdade e a identidade recuam para que se evidencie aquilo que é original entre nós, a diferença. A diferença é como uma condição original das nossas relações humanas. Não
existirmos entre nós apesar das diferenças. Não, mas coexistirmos a partir das diferenças, com a potencialidade das diferenças. O professor Alex estava num outro compromisso até agora, e por isso ele é diferente de nós, e chega, boa noite, professor Alex, bem-vindo aqui conosco, mas não é uma diferença que constitui uma deficiência, é uma diferença que constitui potencialidade, e assim nos coloca num outro plano existencial de existência comum. O segundo ponto de ruptura aqui é com a subjetividade da consciência, é com a ideia de um sujeito autônomo que se basta dentro dessa estrutura porque participa da razão universal. Isso a psicanálise já apontou limites. Para quem gosta um pouco mais de filosofia da linguagem e já se deu o trabalho de estudar um pouquinho do Wittgenstein, que eu não vou me deter aqui, não é o caso, mas são movimentos que fortemente indicaram os limites da ideia desse sujeito autodeterminado. Nós somos muito menos autodeterminados do que o nosso orgulho gostaria de afirmar. E aí temos que nos colocar cada vez mais na perspectiva, que isso que eu mencionava antes, da diferença, nos permite perceber o outro como um inteiramente outro, que dele nada posso dizer, senão o que ele se mostra na relação. Olha o impacto que isso tem na educação, olha o impacto que isso tem nas relações sociais. Não me cabe dizer o que o outro tem que ser. O outro é outro. Bom, do ponto de vista jurídico, nós vamos ter as nossas normas que evitam que nos eliminemos entre nós. Perfeitamente admissível e necessário. Mas não me cabe determinar que eu queira escolher pelo outro, por exemplo, qual deve ser a sua orientação sexual. Vejam a labuta que nós temos no tempo presente para simplesmente admitir do ponto de vista jurídico que com quem a outra pessoa quer se relacionar, se é de outro gênero, se é do mesmo gênero, que alguém tenha que opinar sobre isso. Não diz respeito ao Estado querer escolher como é que são as uniões conjugais. Não é assunto de interesse público. Mas para isso nós temos que nos colocar numa perspectiva de uma diferença em que o outro é outro e não uma correspondência da minha expectativa. Menos identidade e muito mais diferença aí. Mas por que renunciar a esse sujeito da modernidade, a esse sujeito autônomo? Porque isso vai ampliar as possibilidades da intersubjetividade. Vai nos colocar muito mais numa exigência ética. Teremos menos determinação moral, o que deve ser, e teremos maior exigência de resposta responsável. Uma ética agora que só tem como possibilidade a própria linguagem, o encontro humano. E no encontro as relações se estabelecem. Isso sim nos coloca na dimensão de uma experiência formativa. Não de uma formação como determinação, mas de uma autêntica experiência formativa. É no tempo do acontecimento que a formação acontece. A terceira ruptura é uma ruptura com a lógica positivista que prepondera muito naquele modelo que eu apresentava de hipermodernização. Porque a lógica positivista, com os seus desdobramentos aí, não é só o positivismo do Augusto Comte que entra aí com o modelo das ciências naturais, mas ele se aplica na forma de um utilitarismo, de um funcionalismo, de um behaviorismo, que galopante, e que joga com todos esses elementos aí que eu tratei como hipermodernos aí, e que geram essa metafísica de mercado. Não é muito útil a ética, ela não tem muita serventia nesse processo. Nós precisamos de relações objetivadas no ordenamento jurídico. Por isso precisa ser rompido. Porque a partir do momento que vamos nos descolando da pretensão de uma objetividade tal como foi posta pelo positivismo, abrimos espaço para aquilo que não teria. Abrimos espaço para a diferença, abrimos espaço para a ética, abrimos espaço para o diálogo.
Essa é uma condição outra que se coloca como possibilidade, assim, para nós. Onde é que isso nos leva? Isso nos leva para pensarmos a formação a partir do diálogo. Não é com o diálogo, não é metodologizando o diálogo, mas é tomando o diálogo como primeiro movimento pedagógico. É o primeiro ato pedagógico, o diálogo. Quando tem esses efeitos aqui, atrapalha um pouco, né? Muita coisinha que vai abrindo aos poucos. Diálogo se dá quando não há determinação prévia. Quando tem determinação, não tem lugar para diálogo. Aqui há um relativismo, não num vale tudo, num qualquer coisa igual a qualquer coisa, mas um relativismo que admite que nós, por não termos algo absoluto, temos a necessidade de construirmos nos espaços de convivência aquilo que é aceitável. Tá? Não é cada um tem a sua verdade. Não é cada um tem a sua opinião e cada um fica com a sua. Isso não. O relativismo que eu trago aqui em questão é a ausência de determinação prévia que cria a exigência de que se construa nos contextos de convivência um elemento comum. Existe algo comum, mas este algo comum é construído nas relações, ele não está dado previamente, ao modo de um perspectivismo. Tem uma citação aí do Richard Hort, que eu não vou discorrer aí, mas lá no finalzinho, o item 3, nada pode ser apresentado como verdadeiro, senão no contexto de uma sociedade. Porque não há uma verdade em si. Não é que não há verdade. Há verdade sim, tá? Tem uns malucos aí dizendo que não há mais verdade, a turma da pós-verdade. Estou longe deles aí, não quero ser associado a eles, não. Mas é que não há algo como verdadeiro dado de modo absoluto. Algo pode tornar-se absoluto no contexto de uma sociedade. Essa referência aqui, o Richard Hort, é uma classificação que ele faz, e ele elimina os dois primeiros sentidos ali de relativismo, porque são absolutamente descabidos, mas defende esse terceiro, e se vincula, inclusive, a esse terceiro. E é aqui que eu quero trazer como um elemento importante para a formação. Portanto, uma formação etnocêntrica, ou seja, culturalmente construída, referida nesses meios sociais em que ela se dá, e que se dá ao modo da linguagem, em que exige linguagem. Estamos vivendo esse nosso período de atividades remotas, então grande parte das atividades que nós as fazíamos presencialmente, hoje as temos de modo remoto. Mas todos aqui conhecem, nem todos na universidade, mas ao menos na escola, todos conhecem como são salas de aula. Eu ainda não estive presencialmente na Unesc, então o que eu vou dizer aqui não se aplica à Unesc, pelo menos não pelo meu comentário, se aplicar ou não. Mas quando eu visito escolas e universidades, quase sempre o que eu encontro, falando de aulas presenciais, entro nas salas de aula e qual é a disposição do mobiliário? Classes uma atrás da outra enfileiradas. Porque se tiver pessoas ali, as pessoas estarão enfileiradas. O que significa enfileirar as pessoas? Significa dizer que o outro importa pouco. Porque do outro eu vejo a nuca e não os olhos. Claro que em outros espaços educacionais nós encontramos outras formas de organização, grupos, círculos, etc. E mobilidade, um dia está enfileirado, outro dia está em grupos, e outro dia caminhando no parque da instituição, no pátio, enfim, há muitas maneiras. Mas quando nós dizemos que as fileiras são o padrão, o standard da organização dos espaços educacionais, nós estamos trabalhando muito numa perspectiva da individuação. De outro modo, quando colocamos a relação olho no olho como parte do currículo,
Então nós admitimos não só que o outro importa, mas que a relação entre esses outros é importante, e deslocamos para o plano da linguagem. Olha a expressão que eu utilizei lá no início, citando Gadamer, e volto aqui. O ser que pode ser compreendido é linguagem. E não qualquer linguagem. A linguagem formativa é a linguagem ao modo do diálogo, que é primeiramente escuta, primeiramente querer saber o que o outro tem a dizer, antes de tentar convencê-lo de qualquer outra coisa. Então isso nos coloca num outro plano, num outro modo de poder pensar isso. Mas que só é possível se nós o pensarmos na perspectiva de uma sensibilidade, de uma formação para a sensibilidade. Não é uma formação meramente técnica, não é uma formação que se reduz ao plano da utilidade e daquilo que vai servir para que mais adiante confira uma atuação eficiente num mercado de trabalho determinado de forma competitiva, inovadora, empreendedora e etc. Mas é aquilo que uma formação estética pode oferecer como constituição de alguém que se coloca frente ao outro, não como um competidor a ser superado, mas como um inteiramente outro com o qual eu me relaciono. É um outro eu, humano, tão humano quanto eu. Não é um cliente a ser captado, não é um concorrente a ser eliminado no primeiro momento, mas é um outro humano. E ok, para esse outro humano, eu posso vender, eu posso concorrer, mas eu não preciso eliminá-lo, eu não preciso persuadi-lo. Eu posso conviver, eu posso dialogar. Talvez nós possamos, inclusive, desejavelmente, crescermos juntos até economicamente, em relações cooperativas, menos competitivas e mais cooperativas. Há sociedades que se desenvolvem assim, não é algo tão ilusório pensar dessa forma. Tratar o outro como competidor ou como alguém com quem eu possa estabelecer uma relação de cooperação é uma escolha. Não é uma determinação natural. Eu posso escolher. De um lado, eu tenho uma perpetuação da violência via competição. De outro lado, eu tenho uma possibilidade de construção de relações de paz a partir de cooperação. São escolhas. Escolhas nós as fazemos por um conjunto de fatores que mostram aquilo que é mais significativo existencialmente e que assim pode se colocar. Nós temos a possibilidade de um embrutecimento que se dê pela primazia da técnica com um fim nela mesma, na utilidade com um fim nela mesma, ou nós podemos ter uma sensibilidade acurada a partir de uma formação que valorize os aspectos estéticos e que nos coloque nesse plano de relações éticas, sem pensar no mundo de anjos, mas pensar em relações humanas muito concretas onde nós nos encontramos. Para enfatizar o que eu colocava antes, e aqui mais do que necessariamente indo para os finalmente, pelo tempo que avança, enfatizar o diálogo como uma possibilidade ampla, não como metodologia, não como recurso, não como estratégia, mas como uma dimensão existencial de seres humanos que se encontram e a partir do diálogo, ou seja, da escuta atenta ao outro, de uma ética que é anterior a qualquer outra dimensão formativa, é primeiramente ética a formação, se possa pensar currículos, experiências, e assim possamos colocar a própria construção humana livre de determinações, aberta agora a possibilidades que se constituem. E aí, só para fechar aqui, esse foi um artista, e agora eu esqueci de tomar nota aqui para citar o nome do artista, é um artista plástico francês, inspirado nas obras do filósofo Emmanuel Levinas. Ele faz um conjunto de telas, sempre tematizando aí a relação com o outro,
Aqui nessa tela ele usa, sempre com citações da obra de Manuel Levinas, que ele usa essa expressão le face à face fonda a linguagem. O face a face inaugura a linguagem. É uma referência, né? O que aparece aqui não é o que está em cada um. Como num diálogo, o que se evidencia é o que está entre. O diálogo não é a soma dos partícipes, mas o diálogo é aquilo que só se constrói na relação. E a relação é que faz surgir. Por isso, origina-se a linguagem na própria relação. São essas considerações aqui que eu quis trazer como provocação inicial inicial não tão breve assim para dizer que é inicial, mas para continuar conversando e quero aqui escutar um pouquinho mais, vou dar uma espiadinha aqui no chat também, depois a gente poder conversar um pouquinho mais.